Voltamos ao último bloco da entrevista com Luiz Toniato, presidente do Sindimadeiras, sindicato filiado à Findes, ao qual ele é diretor. Toniato, falávamos nos blocos anteriores dos entraves, dos problemas que a indústria de médio e pequeno porte, né, indústrias de transformação enfrentam hoje no Brasil. Aqui no nosso estado, como que nós temos esse cenário? Olha, a gente falou de entraves, etc., mas a gente também não pode deixar de considerar o outro olhar, né, Almir? Sim. Que é o olhar de oportunidade. Se você comparar a situação brasileira com a situação de outros países, você vai ver que os países mais desenvolvidos, muito pouca coisa há por fazer, porque eles já deram conta de uma série de coisas há muito tempo. Sim. Como disse o pessoal do Endeavor uma vez, né? Quer dizer, os outros países podem estar com crise agora, mas eles ficaram ricos primeiro. Estão meio Sim. quebrados, mas ficaram ricos primeiro. Nós, se não fizermos bem o nosso dever de casa, nós corremos o risco de quebrar antes de ficar ricos, né? Sim. Nós estamos aí com série de problemas nessa coisa de infraestrutura. Porque a capacidade de reação deles com infraestrutura, com tudo que tem, né, como é o caso dos Estados Unidos, né? É muito mais rápida do que a gente. Rápido. Muito mais rápida, né? Mas olhando isso, essa diferença, quer dizer, isso também gera um olhar de enormes oportunidades. Por quê? Porque no Brasil falta tudo. Falta fazer as nossas rodovias de forma melhor, os nossos portos, os nossos aeroportos, os nossos hospitais melhores, as nossas escolas melhores, as nossas universidades. Está faltando tudo. E pelo fato de estar faltando tudo, você tem aí um cenário de oportunidades. E é nesse jogo que eu acho que a indústria deveria se inserir. E trabalhar o mercado interno. Não só o interno, né? Trabalhar esse interno, mas criando condição para se tornar um player global a nível industrial, que hoje nós não somos. Sim. A nossa indústria tem perdido participação e perdido competitividade porque os nossos custos estão muito altos. Quer dizer, na medida que isso for paralelamente acionado pelo governo com reformas estruturantes e com investimento na infraestrutura, você pode alavancar a indústria e ela acompanhar esse desenvolvimento até melhorar as condições de competitividade. Certo. Toniato, na década de 70 a gente tinha um sentimento nacionalista, né? Em que a gente fechava as portas e vamos produzir tudo aqui internamente, vamos ser autossuficientes para o resto do mundo. Né? Depois passamos por um período que nós podemos importar tudo. Né? Como que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio com esse aprendizado hoje da economia global? Né? É uma boa colocação, Almir, porque nem aquele momento da década de 70 nos serviu, né? Pelo contrário, nos atrasou em muito, né? A área de informática, por exemplo, computadores, softwares, etc. Nós ficamos mais de 10 anos parados no tempo, enquanto os outros países avançaram, né? E nem esse momento de achar que tudo tem que ser importado e que você tem que ficar segurando a inflação em cima de produtos importados. Não, você tem que segurar a inflação investindo na sua competitividade. Na medida que você tiver custos competitivos e uma estrutura de custo mais estável, você vai gerar condição de estabilidade. Sem falar na parte do governo, que tem que gastar só o que recebe e olha lá, né? De preferência, gastar o que recebe, economizando um pouco, né? Mas, de qualquer maneira, voltando à situação anterior, você vê o seguinte, como há tudo por fazer, você tem um universo de oportunidade muito grande. E nesse universo, nesse cenário que a gente se insere. Ou seja, aquelas indústrias que estão percebendo que é possível se tornarem mais modernas, elas estão vendo canais para poder crescer, poder melhorar a sua participação no mercado, para poder produzir de forma mais competitiva. Fala um pouquinho de design, inovações, quais são esses pontos? Olha, o primeiro deles que a gente entende é a base tecnológica. Sim. Porque antigamente, para você comprar um maquinário sofisticado, máquinas computadorizadas, chamada de CNC, os softwares de gerenciamento integrados ou de planejamento e controle da produção, eles eram muito caros. Sim. Isso ficou mais democratizado no mundo inteiro, então está mais acessível. A empresa Esse foi um ponto que a gente tem como positivo. Positivo, com certeza, porque tem acesso a isso. Os financiamentos para a máquina também aumentaram os seus prazos. Então, aquele empresário que consegue ter essa visão, né, e falar, eu posso modernizar a minha empresa, posso ter um impacto de custo melhor controlado no meu negócio, ele tem mais chance de se desenvolver e competir a nível, primeiramente a nível local, né, a nível nacional. E a nossa indústria aqui não é exceção. Na base territorial do nosso sindicato, o Sindimadeira, nós temos mais de 800 empresas filiadas.
né? Mais de 800 empresas que estão dentro da nossa base. Só aqui no Espírito Santo? Só aqui no Espírito Santo. Por quê? Porque o nosso sindicato tem uma abrangência muito grande, né? Sim. Não só da base territorial, como ele tem uma abrangência de atividades. Embora o nome seja Sindimadeira... Divide aí um pouquinho. Tem as grandes indústrias, tem as médias e as pequenas. Tem. É mais, a indústria moveleira é caracterizada mais por uma atividade de pequenos e médios empresas, né? E muitas vezes microempresas. Porque muitas vezes é da característica desse empreendedor, que normalmente é um imigrante italiano, né? Um descendente italiano, um descendente alemão, né? Que veio com essa tradição, né? O avô, os pais vieram com essa tradição. Sim. Então a gente costuma dizer que o italiano, quando nasce, já nasce sabendo fazer móvel, né? Se você pegar aqui as indústrias, os sobrenomes, você vai ver aí, todos eles têm um sobrenome italiano, a maior parte deles tem um sobrenome italiano, né? Sim, questão cultural aí. Tem uma coisa da cultura. Então, mas mesmo para esses pequenos, essa tecnologia está disponível. A outra coisa é que a gente está dando ênfase, e é comum, a gente ouve sempre, carência de quê? Melhorar a formação e a capacitação. Então, através do Sindimadeira, junto com a Findes, o Senai, nós criamos o primeiro curso técnico de móveis do Espírito Santo. Está funcionando no Senai de Araçás, muito bem, já estamos com a primeira turma que se forma agora no final do ano, já estamos com as matrículas abertas para uma segunda turma, né? Então, isso é para quê? Para ensinar essa garotada a olhar esse setor de uma maneira diferente, que tem lá uma tecnologia avançada, porque esses meninos não querem trabalhar daquele jeito antigo, né? Querem trabalhar na frente de um computador, controlando uma máquina, como se fosse um robô, né? Igual eles brincam no videogame, né? Então, quer dizer, nós estamos também procurando nos modernizar para chegar num nível desse, né? Agora, isso são os móveis em série e tem os móveis de arte também, né? Pois é. Isso é um ramo que até que você trabalhou bastante. Pois é, o Espírito Santo, as nossas marcenarias aqui são consideradas verdadeiras grifes, né? Trabalham aí para clientes famosos, aí, artistas, jogadores, grandes empresários e tal, né? Você tem várias empresas lá do Sindimadeira que fornecem. Se você pegar hoje lá, tem gente com equipe em São Paulo, em Belo Horizonte, em Salvador, no Rio, fazendo obras para gente famosa, vamos dizer assim, né? Sim. Por quê? Porque a marcenaria nossa é bem feita. Só que essa tecnologia que eu citei, ela também cabe na marcenaria. Na marcenaria artística. Porque há coisas que você programa nos computadores para comandar as máquinas. Sim. Agora, aquilo que é efetivamente mais artesanal, mais handmade mesmo, esse tem que ser feito lá na hora, no local e por trabalho feito de forma mais artesanal, né? Sei. Toniato, quais as perspectivas, o que você vislumbra para que o setor possa crescer mais, inclusive analisando aí esse cenário nacional e global, né? Porque nós estamos numa economia globalizada, inclusive as exportações. Essa parte de exportação, com o custo do Brasil hoje, para produtos manufaturados, você vê que nós não somos competitivos. Nós temos muito dever de casa para fazer para se tornar competitivos. Então tem que ser focado aqui, né? Nós temos que olhar para a condição nossa, local. E nessa condição local há muito ainda para ser melhorado. Mas essas tecnologias, essas coisas estão sendo disponíveis. E nós lá no Sindimadeira estamos dando ênfase a essa ambiência, essa criação de uma ambiência para que a empresa associada nossa possa ter um desenvolvimento maior. Porque mercado há. Nós ainda temos uma carência de habitações, e essas habitações precisam de móveis, tá certo? Para poderem serem decoradas e etc, né? Sim, concluindo, nosso tempo está no final, você colocou aí pontos importantes que você espera que reformas sejam realizadas. Com certeza. A nível governamental, para que a indústria possa ter um melhor desempenho, menor competitividade, né? Com certeza, é isso que a gente espera e tem eleições pela frente, a gente espera poder ter um nível de mudança e de aperfeiçoamento da nossa democracia tão jovem, colocando nos governos gente com uma capacidade gerencial melhor que vai ajudar esse país a se desenvolver mais. Ok, muito obrigado, Toniato. Eu que agradeço. Presidente do Sindimadeiras.